Fala pessoal, beleza? É o seguinte, ó, muita gente me pergunta como conseguir ter fluência tocando nas coisas às vezes mais básicas que a gente precisa para a bateria. Por exemplo, como eu estou falando aqui para você e tocando sem alterar o que eu estou tocando e sem alterar o que eu estou falando. Claro, isso não é fácil. Chega um momento que você começa a travar a sua voz ou o que você está tocando, né? Depende do nível do que você quer fazer. Mas é o seguinte, a coisa mais importante para a gente fazer com que isso tenha uma fluência dentro da música, tocar fluente, é a gente prestar atenção nesse elemento aqui chamado contratempo hi-hat, que muita gente não dá muita atenção. Às vezes a gente quer fazer virada, sair tocando um montão de coisa rápido e não presta atenção no básico, que é o que vai fazer você tocar bem para a música, tá? Então esse elemento aqui, chamado de contratempo, hi-hat, chimbal, acho que chipó no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Se tiver alguém aí do Rio Grande do Sul, pode comentar. Eu tenho quase certeza que é chipó. Ele é um elemento que tem uma importância muito grande para que a música tenha uma fluência. A gente percebe que ele é a liga de tudo que a gente está tocando aqui embaixo, ó. É como se fosse o reloginho que está ali conduzindo. Todo mundo faz suas variações, ele não. Tá? Então é o seguinte, muita gente não consegue fazer isso porque não tem uma independência entre sua mão esquerda, caixa, e pé direito, bumbo, sem alterar isso. Para isso você precisa treinar exercícios aonde você tem esses elementos muito bem definidos. A gente chama de contratempo, onde a gente vai fazer, a gente chama de contratempo o instrumento e contratempo o tempo, que é essa parte como se você estivesse tocando aqui em cima, né? Fora do seu contratempo. Se você não tiver uma independência, a sua mão quer sempre ir junto com o pé, ou o pé junto com a mão, ó, né? O seu pé tem que sair dessa dependência de tocar com a mão, tá? Aí é o seguinte, ó, vamos criar exercício. Primeiro você vai tocar as coisas que você já toca, né? O bumbo em cima do contratempo. Agora vamos começar tocando o tempo todo o bumbo no contratempo, como se estivesse tocando aqui em cima, ó. Isso é um bumbo só. Isso tem que ter uma fluência de como se você estivesse tocando o bumbo em cima, ó. Como se ele estivesse aqui, ó, junto com o hi-hat. Ele não mexe no hi-hat quando eu saio, certo? Outra coisa, deixa aqui nos comentários coisas que você quer ver aqui pelo canal para a gente poder fazer vídeos voltados para aquilo que você está precisando estudar. Tá? E outra coisa, aqui embaixo está o link de 2 cursos que eu tenho, um chamado Paradiddle Power, que é um curso só sobre Paradiddle, cara, um curso com um monte de coisas que você não tem ideia de que você pode fazer com Paradiddle. Virada, grooves, melhorar sua técnica, exercício de independência, e está com preço promocional. Você tem 7 dias para devolver depois que você comprar, mas eu duvido pelo preço e pelo conteúdo você querer devolver os 2 cursos, beleza? Então é o seguinte, agora a gente vai criar esse contexto com 2 bumbos, tá? Um bumbo em cima do contratempo, do hi-hat, e um bumbo no contratempo, tempo, tá? Então vai ser, ó, a mesma coisa, ó, 1, 2, 3, 4. E a gente vai fazer uma coisa que não é muito comum. O bumbo em cima da caixa. 1, 2, 3, 4. Você fica fazendo isso, ó. Lembrando, não pode alterar o hi-hat aqui, ó. Ele tem que estar sempre aqui com a sua função de condução. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Certo? Primeiro exercício. Só um bumbo no contra. Agora o segundo. 1, 2, 3. Se você fizer no condução também não tem problema nenhum, né? A ideia é não alterar ele aqui, ó. Isso aqui, ó. Por mais que pareça fácil, mas não é fácil, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Um bumbo no contra e um no contratempo instrumento. O tempo todo. Cara, com esse simples exercício, acredite se quiser, você tem quase todas as variações para tocar a maioria das músicas que você toca na igreja, worship, rock, funk, tá tudo dentro disso aqui, ó. Todos os bumbos. Mas a ideia é essa, ó. Não pode variar aqui o hi-hat, ó. Ele tá aqui, ó.
Agora, a gente pode fazer, a gente está fazendo com bumbo, porque o bumbo é um elemento que tem mais variação dentro do groove, porque ele acompanha o baixo, né? Pum bum tch, pá, pum bum tch, pum bum pá, pum bum, tum dum tch, tum tá com tum tch, tum dum. E é por isso que a gente começa a trabalhar com ele. Agora a caixa é a mesma coisa, você procura umas variações que é mais usada. E aí fica mais fácil de você pensar que você vai criar um groove mais fluente se você tiver principalmente esse cara aqui independente, bumbo. Aí você pergunta, pô, não posso fazer variação? Claro que você pode, a gente pode variar, mas para fazer essa variação a gente precisa ter segurança. E a gente só faz isso com segurança a partir desse simples bem tocado. Ele vai indo. Isso faz, mano, você ter uma possibilidade de tocar numa banda com mais segurança. Tudo que você fizer vai ficar melhor a partir disso. Até quando você for variar no seu hi-hat, porque você tocou muito mais tempo seguro ali, aquilo vai soar melhor, entendeu? Do que você ficar o tempo todo tentando variar no hi-hat, criar coisas impressionantes que às vezes não funcionam para música, tá? Isso você pode fazer de várias formas. Tentando ouvir uma música, tocar um bumbo que você não consegue, que é difícil, uma caixa. Mas se você fizer esses 3 exercícios que eu te passei, contra. Agora, no contratempo e no contra do tempo. Agora, no contra e no contratempo instrumento. Se você misturar isso, você consegue fazer 90% dos ritmos que a gente toca. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, da dica. Não se esquece, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilha, deixa o teu like. Isso é importante pra gente. Beleza? Até a próxima e tamo junto.